Você já ouviu falar sobre medicalização? Embora possa parecer que vamos abordar o uso de medicamentos, não se resume a isso, abrangendo uma série de práticas corretivas e normativas vinculadas a diversos aspectos da vida cotidiana escolar. É sobre isso que iremos conversar hoje. Bom, o debate sobre medicalização da educação, ele chegou na minha trajetória profissional antes que esse nome ganhasse a notoriedade que ele ganhou, né? Então, se a gente for fazer uma análise na história da educação recente do Brasil, a gente vai ver que esse debate ele cresce a partir dos anos 2010, com a fundação do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, que foi um contexto em que eu já estava presente. Então, eu me aproximo das lutas contra a medicalização da educação antes de estar sensível a esse nome, embora esse nome já tivesse aparecendo nas pesquisas, já tivesse aparecendo nos debates acadêmicos, aqui no Brasil, ao menos desde a década de 80, né? A gente vai ter como um marco importante lá no Cielo uma publicação, acho que em 1985, de um texto sobre a indústria farmacêutica e o incremento da medicalização da vida, e depois a gente vai encontrar também na obra da Marilena Souza Pato, na década de 80, ela já traz debate sobre a medicalização ou a psicologização, Maria Aparecida Moisés e Cecília Colares também trazendo debate sobre medicalização, isso anos 80, anos 90, mas o boom mesmo dessa discussão vai acontecer a partir de 2010. Só que eu me formo psicóloga no Instituto de Psicologia da USP em 94, e nesse contexto, a produção da Marilena Souza Pato estava num extremo vigor, ela estava ainda, né, professora, ela não chegou a ser minha professora na graduação, mas ela estava professora lá no Instituto de Psicologia ainda, e todo um debate sobre o papel da psicologia na psicologização da educação. Então é por aí que eu me aproximo. Tem dois momentos que me colocam de frente para esse tema. E eu entendo até que esse tema, de algum modo, sempre esteve muito presente, né? Quando eu penso o atendimento de crianças encaminhadas, seja no contexto do serviço de psicologia de uma universidade, né, comunitária, que formava psicólogos, ou do próprio atendimento na clínica. Então, essa questão da criança e da infância sempre chegou. Agora, quando que esse tema ganha uma importância maior, né? E aí teve um evento que disparou esse momento de parada, assim, que de verdade eu entendi que aquilo que eu tinha como disponibilidade, repertório para olhar aquilo ali, não estava dando mais conta. E o evento foi o telefonema de um diretor de uma escola pública pedindo para que nós fechássemos, né? Na verdade, assim, vendo a possibilidade de fecharmos um período matutino ou vespertino, porque ele tinha um número de crianças bem importante, inclusive dizendo que conseguiria um micro-ônibus no município. E aquilo me trouxe uma grande sensação de incompetência para lidar com aquilo, né? Porque trouxe também para perto um processo de formação que eu vivi, né, na década de 90, 94, eu fazia licenciatura em psicologia e fui ali apresentada, né, pela professora da ênfase, a obra da Maria Helena Souza Pato, que para nós é a grande referência no campo de uma perspectiva crítica, né? E a chamada que ela fazia lá era de que, então, em 90, precisávamos já ser capazes de produzir uma outra resposta. E ali vinha um pedido que era de manutenção, né? Então, ali eu vi que foi um momento importante, assim, de pensar uma redefinição de rota. Então, a medicalização, ela se trata de uma racionalidade, né? E essa racionalidade, ela tem naturalizado, né, a vida humana. Dentro dessa racionalidade, ela também vai criando um jeito de olhar para a vida humana que é determinista, né, e que, de algum modo, né, vai reduzindo a complexidade dessa vida humana e vai dizendo que tem algumas vidas que são desejáveis e outras vidas não são desejáveis, né? Algumas vidas são valorizadas e outras vidas são desvalorizadas. Que existem diferentes formas de compreender medicalização, sendo que nem todos os textos conceituam medicalização.
mas é possível depreender o que se entende sobre medicalização pelo contexto do texto. Pegando os que conceituam, né, e esses conceitos que mais circulam, a gente vai ver desde a tradução de medicalização como sinônimo de patologização, vai ver também a tradução de medicalização como sinônimo de uso de abusivo de medicamentos, uso abusivo de medicamentos. O fórum não descarta essas duas definições e entende que elas são, sem dúvida nenhuma, termômetros importantes das estratégias de medicalização na sociedade em que a gente vive. O Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade é uma sociedade civil de caráter político que tem como objetivos articular entidades, grupos e pessoas para o enfrentamento e superação do fenômeno da medicalização, bem como mobilizar a sociedade para a crítica à medicalização da aprendizagem e do comportamento. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a gente vive um boom de produção de diagnósticos que atendem mais aos interesses da conservação dessa sociedade e que são diagnósticos que não são reveladores necessariamente de uma doença do indivíduo, mas da tradução em doença individual daquilo que é determinado politicamente. É o que eu estava falando antes, a dislexia como justificativa do tanto de crianças que não sabem ler e escrever em séries avançadas do ensino fundamental. Quando a gente pensa que no processo de medicalização, a gente está pensando num fenômeno que diz de uma racionalidade, de um entendimento. E quando a gente pensa na medicação, a gente está entendendo que ela incide exatamente sobre o processo de intervenção medicamentosa sobre o corpo, que muitas vezes também é necessária, a medicina está aí, né, para fazer com que a gente se beneficie daquilo que é importante, né? Para mim, a patologização, ela também diz de um lugar onde você vai transformar algo que não é da ordem, né, da anormalidade em algo que é anormal. Então, também tem aí um jeito de descrever um comportamento, uma ordem, que vai localizar, né, vai tornar algo no estatuto da doença. Então, o que eu quero dizer é que também tem aí um ponto de encontro, no meu entendimento, e que ambos disputam também uma forma de explicar algo, e a depender do jeito como vão explicar, vão indicar um caminho que é da prescrição, né? E que é da produção dessas etiquetas todas que estão aí. Hoje, o envelhecimento já está cada vez mais entrando na categoria da patologia, né? Mas o adiamento do processo do envelhecimento, porque envelhecer é visto como uma coisa negativa, é um processo de medicalização da vida sem que haja uma patologia associada. E esse exemplo ele também é bom porque também não tem medicamento associado. É a indústria de cosméticos que vai produzir todo um conjunto de, por exemplo, cremes anti-idade para esconder ou adiar a aparência do envelhecimento, porque envelhecer na sociedade que a gente vive é visto como uma coisa ruim, negativa. E captura da vida por um olhar que é normatizador, e um normatizador que vai não só trabalhar na perspectiva de curar quem está fora da norma, ou nomear quem está fora da norma, mas que vai recair sobre nós como uma exigência de seguir a norma, uma exigência de ser normal, de se normalizar, sorria, você está sendo filmado, que vai produzindo em nós formas de ser e estar no mundo que atendem aos interesses da dominação. A questão da medicalização da infância, ela é uma idade muito suscetível, vulnerável a esses processos de medicalização, sobretudo a partir de uma padronização da infância que vai ao extremo e vai produzindo um aumento cada vez maior da desconfiança em relação à normalidade no processo de desenvolvimento das crianças. Então, quando eu penso a aprendizagem e o desenvolvimento dentro de uma perspectiva desmedicalizante, a gente tem um caminho importante ali que vai dizer, bom, eu preciso olhar para a aprendizagem dessa criança no aqui e no agora, a partir de todos os cenários que ela tem, né, nesse processo de constituição para se tornar quem ela se tornou, né, e aí pensando na infância, que
condição social é essa que deu a ela a possibilidade de ela se tornar quem ela é, e só a partir dessa história é que eu vou ser capaz de construir meio que um mapa mesmo, né? Quando eu, por exemplo, indago para a criança que chegou atrasada e chegou meio que, né, no movimento de um corpo barulhento porque chegou atrasada, porque estava numa euforia, e eu interpelo ela já de cara e digo: você não está tomando seu remédio hoje, né? Sua mãe não está dando seu remédio. Isso é um processo de medicalização. Um olhar que está, ao olhar o corpo de uma criança excitada porque chegou atrasada, porque tá, enfim, e já faz essa marcação, já tem uma perspectiva de me dizer de um jeito como esse adulto está olhando para essa criança. O mito da incompetência docente, e que é uma produção em larga escala de professores que acham que eles não têm competência para ensinar, que eles não sabem alfabetizar, e por isso que o fracasso escolar acontece. Então, toda a estrutura do sistema educacional se traduz em professor incompetente, e o próximo passo dentro desse mito da incompetência docente é o professor se tornar objeto fácil de formação continuada em serviço de professores, onde ele vai tentar, a duras penas, sanar as suas supostas incapacidades. Eu não conheço um professor que não tenha feito vários cursos depois da graduação, vários cursos, e eu não conheço professor que, com esses vários cursos, tenha conseguido dissolver as dificuldades de trabalhar com salas numerosas, com material pedagógico que não chegou, ou que é defasado do ponto de vista das discussões mais avançadas, porque a compra desse material pedagógico também atende a interesses de pacotes ligados a organizações que não são necessariamente docentes e com a participação das famílias. Então, pensar no quanto o professor vira presa fácil de formações que atendem a interesses outros, na medida em que se convence o professor de que ele não tem competência para escolarizar num sistema produtor de fracasso escolar, é uma forma de medicalização da educação. Como alguém que está formando professores, a minha intenção tem sido de como é que a gente aprende a olhar para esse corpo que balança sem necessariamente entender que nesse balanço e nessa forma de encaixar o balanço tem um problema. Porque como é que eu posso olhar para esse corpo que está balançando desse jeito? Porque, por exemplo, tem uma carteira que é inapropriada para o tamanho desse corpo, porque as perninhas ficam suspensas, muito suspensas, e alguns têm que ficar de cócoras na cadeira para poder acessar, né, a carteira. Então, tem sido isso, de como é que eu, então, bem na pegada do que o Sclier me diz, né, como é que eu convido esses futuros professores e professoras a voltar a olhar bem, sem a pressa, né, de que naquele comportamento que está diferente, tem algo que precisa ser tratado, né? Como é que eu olho com um olhar que vai necessariamente, já de cara, assumir o compromisso de garantir o direito à diferença. Na psicologia, eu vejo que é importante, as queixas seguem chegando até os espaços, né? Seja nas unidades básicas de saúde, enfim, nesse campo que está se abrindo, né, do psicólogo que vai agora atuar na educação básica. Como é que a psicologia recebe também essa queixa e produz o convite para o deslocamento? A formação de professores, ela é de ponta a ponta psicologizada. Os estudantes não estudam só psicologia na disciplina de psicologia ou fundamentos psicológicos da educação. Os estudantes de formação de professores, eles estudam psicologia em todas as disciplinas do curso. Na educação infantil, vai ter lá um tópico na educação infantil que vai dizer a idade, e aí vai ter autores da psicologia. Em qualquer disciplina que a gente pensar, vai ter, geralmente, algum autor da psicologia que supostamente vai ajudar a entender melhor aquela área. Então, acho que é importante a gente reconhecer que existe um processo de psicologização na formação de professores de maneira geral, e que ele é tão naturalizado que quando vai ter a disciplina para pensar
psicologia e educação na formação de professores, os autores que se lê, de maneira geral, são todos da psicologia, e quando a gente vai estudar psicologia da educação, ou psicologia e educação, na interface com a educação, na formação de psicólogos, a tendência é que também haja só autores da psicologia. Então, talvez as professoras e professores em formação leiam mais psicologia do que os psicólogos leiam e entendam de educação. Aqui no Brasil, que eu conheço, assim, né, mais de dentro é o fórum mesmo, desde 2010. E aí dentro do fórum tem a constituição de núcleos, né? E o Despatologiza. Para mim são os dois que são referências. O Despatologiza é um pouco mais recente, né? Também organizado aí pela professora Moisés. No Brasil eu conheço esses. E aí os núcleos, né? As nucleações do fórum. E entendo que são movimentos importantes. E aí agora falando do fórum, né? Por conta dessa constância que ele tem, então desde 2010, né? Ele foi ganhando aí um grau de visibilidade e uma interlocução, né, junto com vários segmentos da sociedade. Então ele é um movimento social e ele traz para dentro vários segmentos, não só de categorias profissionais, né, mas também do familiar, né, do próprio paciente, né, ou de alguém que já foi constituído a partir de uma queixa e depois ele revisita isso a partir de uma leitura que faz, e aí ele passa a ser também um ativista e um militante do fórum, da perspectiva de deixar essas discussões bastante horizontalizadas, do firmamento que assume, né, que é um marcador político, né, de democratizar essa informação. Então, quando o fórum disponibiliza todo o material, né, no seu site, e os seminários internacionais, né, que é um evento totalmente gratuito, por conta dessa coerência política, né? Porque a gente quer garantir o acesso, nós sabemos o que significa congressos científicos dentro do nosso país, do quanto ele é caro, desde as inscrições até o deslocamento, enfim, então tem aí uma pegada que eu vejo assim, e me reconheço, né, como princípios que eu também defendo, né, profundamente. Então a gente começa a ficar sensível para experiências que envolvem processos de medicalização da vida, mas que não necessariamente se articulam com patologias ou com o uso de medicamentos. Tem um processo de captura da vida, e captura da vida por um olhar que é normatizador, e um normatizador que vai não só trabalhar na perspectiva de curar quem está fora da norma, ou nomear quem está fora da norma, mas que vai recair sobre nós como uma exigência de seguir a norma, uma exigência de ser normal, de se normalizar. Sorria, você está sendo filmado, que vai produzindo em nós formas de ser e estar no mundo que atendem aos interesses da dominação.